Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo, o nosso primeiro bate-papo do ano de 2025. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, dá uma olhada aqui na playlist, porque tem muita conversa boa que eu vim aqui conversar com vocês, né? Que eu vim falando com vocês durante o ano de 2024. E nesse primeiro bate-papo do ano de 2025 vai ser um tema também, gente, que eu considero muito relevante e até, gente, importante aí para você que é mulher, né? Para você que é mulher, para você que é mãe de meninos, para você que tá aí lutando, né, no seu casamento, você que tá aí enfrentando muitas vezes dificuldades, né, e não sabe como resolver essas situações, né? Então eu quero compartilhar com vocês de um bate-papo hoje que eu espero que seja relevante para sua vida. E se no final dele for realmente relevante, você achar que ele vai trazer transformação para a vida de outras mulheres, de outros casais também, eu peço a você que compartilhe, tá bom, gente? Se você quiser também, pode chamar seu esposo, né? Seu futuro esposo, para poder assistir esse vídeo junto com você. Sem mais delongas, gente, eu quero começar falando sobre algo que eu ouvi de um homem numa rede social que eu falei é justamente aquilo que eu penso, é justamente aquilo que eu já venho conversando, né, com elas, que na grande maioria aqui são mulheres que acompanham aqui os vídeos, né, e isso também, como eu falei para vocês, não faz com que os homens possam olhar para esse vídeo e falar, não tem importância para mim. Realmente, gente, eu acho que é até uma regra, né, que os homens saibam disso para eles entenderem o potencial que eles têm na mão deles e muitas vezes estão perdendo aí seu casamento e relacionamento, pulando de relacionamento em relacionamento, né? Mas tendo a oportunidade de fazer algo novo, né? Então, o que eu ouvi desse homem? Ele falava assim: as igrejas ensinam as mulheres a serem sábias, mas não estão ensinando os homens a serem homens de valor. Então ele estava ali falando sobre uma situação que eu já venho conversando com vocês aqui, né? Porque a palavra ela não fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas como, gente, que você edifica, por exemplo, um prédio, você edifica alguma coisa sem os materiais para aquilo, né? Então, é muito fácil a gente falar para essa mulher, seja sábia, com um homem que é tolo, né? Com um homem que muitas vezes é um Nabal. Você já ouviu falar sobre a história de Nabal? A história de Nabal, ele é aquela história onde Davi, né? Ele estava fugindo, né? De Saul, né? Que estava querendo ali matá-lo. E aí ele foi se refugiar num campo. E ali ele cuidou das ovelhas de Nabal sem é, pedir nada ali. Ele estava ali cuidando, né? Daquelas ovelhas, cuidando ali, cuidando daqueles homens que estavam cuidando também, que eram né, empregados de Nabal de fato, né, para que saqueadores não viessem, né? Então ele estava ali. E chegou um tempo em que Davi ele pediu comida. Ele pediu comida para aquele homem, né? E pediu para que o servo fosse lá falar. E Nabal sabia que Davi estava por ali, sabia da fama de Davi, né? Que já era um homem guerreiro e tudo mais, a história que você provavelmente já conheça. E aí Nabal simplesmente negou. Nabal simplesmente falou: quem é esse? Ele desprezou. Mas Nabal tinha uma mulher que era sábia, uma mulher que era realmente sábia, né? Mas que tinha um marido louco, né? E aí o que Nabal fez? Falou pros empregados dele, falou pra Davi, olha, eu nem te conheço. E aí quando Davi ficou sabendo daquilo, subiu a ira nele. Subiu um furor nele, falou, olha, até a noite ninguém vai ficar vivo naquele lugar, né? E não que Deus tivesse mandado Davi fazer aquilo, Deus não mandou Davi ir lá por conta de uma recusa de Nabal e exterminar todo mundo. Deus não mandou. Então, olha a inteligência da mulher de Nabal. Ela pegou, foi lá, sem Nabal saber, arrumou os alimentos junto com os servos dela, pegou uma jumentinha, pegou os alimentos e foi até o encontro de Davi, né? E naquela época as mulheres eram né, quase, né, não poderiam tomar a iniciativa de nada. Aquela mulher se encheu do Espírito de Deus e foi para salvar a família dela. Então ela pegou, montou naquela jumentinha, pegou um servo e foi. E aí ela chegou diante de Davi e começou a pedir misericórdia para Davi. Ó, Davi, meu marido é um louco, isso e aquilo, nós não estávamos sabendo disso e isso. Enquanto ela estava lá,
falando com Davi, o marido dela estava festando, estava dando festa. Tanto que quando ela chegou lá na casa, depois que ela conversou com Davi, que ela falou com Davi, Davi deu a misericórdia, concedeu a misericórdia para ela, né? E para a família dela, ela voltou, né? Depois disso, voltou para casa, chegou lá e encontrou o marido dela bêbado, né? E aí, no outro dia, ela foi e contou o que tinha acontecido, a história toda, o que iria acontecer com Nabal, com a família dele, com todo mundo, com quem tinha culpa, com quem não tinha culpa. Ela contou pro marido dela, depois daquela ressaca, sabe, do outro dia, ela foi e contou. E aí, a história fala que Nabal ficou atônito, que ele ficou assim, em choque, porque Davi tinha aquela fome e era realmente aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Aquele homem, depois de um dia, disse que ele morreu, né? O coração dele parou. Provavelmente deve ter tido ali, né, o súbito, alguma coisa, o coração dele parou, ele morreu, né? Ele ficou tão atônito, ele ficou tão assim, amedrontado com o que iria acontecer, com o que poderia acontecer, e a mulher dele foi quem salvou a casa dele, né? E depois a história conta que Davi foi lá, né, pegou aquela mulher como esposa e tudo mais, mas olha o que iria acontecer na casa de Nabal, por ele ser um homem tolo. E tinha ali uma mulher sábia, né? E aí, com tudo isso que vinha acontecendo, né? Essa mulher, ela poupou até que Deus castigasse Davi, como eu falei para vocês. Porque Davi iria tomar a frente de algo que Deus não tinha mandado ele fazer. Então ela poupou a casa dela, poupou também a vida de Davi, né? Indo de encontro a ele, falando o que iria acontecer. Então, essa história, ela fala muito de uma mulher que era sábia, mas tinha um marido louco. Hoje em dia, gente, nós temos a capacidade, inteligência, vários podcasts, livros, várias mulheres, gente, que vão à igreja. Qual é o número de mulheres que vão à igreja, né, que ficam orando para seus maridos? Às vezes, marido, gente, que entende da palavra de Deus, que está fazendo birra com uma criança, entende? Então, a palavra fala também que não é por força nem por violência. Nós temos que parar de lembrar de Deus por nossos maridos, começar a lembrar, né, Deus, né, sobre eles. Então, ao invés de eu ficar falando, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, começar, Senhor, olha aqui, eu tô fazendo a minha parte, é isso, aquilo, vai de contra a vida dele, começar a lembrar Deus sobre eles. E parar de ficar lembrando eles sobre Deus. Porque eles entendem, entende? Eu não tô falando de você que, de repente, aconteceu, né, de você tá aí, né, numa vida com a pessoa já faz 30 anos, de repente você começa a ir pra igreja, o rapaz não quer ir, tem todo um processo, e a palavra fala que ele não é ganho por muito falar, mas pelo exemplo que a mulher dá também. Então não adianta, muitas vezes, você tá incentivando ele para a igreja, mas quando chega na hora do trânsito, né, que chega ali o carro bate no seu carro, você vai falar para ele, vai lá, bate nele mesmo, xinga ele mesmo, não sei o quê. Qual é o exemplo que você tá dando? Você tá levando muitas vezes seu marido à morte. Né? Quantas vezes acontece alguma coisa na vizinhança, ao invés de você se preservar, sabendo que muitas vezes seu marido é estourado, seu marido, você vai lá e leva informações que podem fazer com que ele se enfureça e vai fazer alguma coisa errada. Então a gente tem que ser sábio assim, nas palavras, nas nossas ações, porque eles são ganhos também, né, pelo que a gente faz, não muito pelo que a gente fala, né, é pelo que a gente faz. Então eles são ganhos pelo exemplo que a gente dá também, sabe? Então a gente tem que pensar nisso, entende? Então, se você tem aí a possibilidade, ainda não é casada, de você escolher alguém que professe da mesma fé que você tem, faça isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem esse negócio no namoro que assim, namoro foi feito só pra dar beijinho, pra ficar aqui, desliga você, e a gente não pensa no depois. Muitas vezes a moça quer morar do lado da mãe, e o rapaz tem plano de morar fora do país. O que acontece? Vai descobrir só depois que tá casado. Por quê? Porque no namoro só ficou nessa. Não tô falando de você pegar a primeira semana de relacionamento e a gente ficar falando sobre coisas sérias. A partir do momento que você sabe que esse namoro vai terminar, né? Porque namoro foi feito pra acabar, ou porque vocês vão noivar e vão casar, ou porque vocês estão vendo que a ideia de vocês realmente não vai bater, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, que lá na frente você vai sentir. E não vem com essa pra mim de que eu mudo, porque até Deus deu livre-arbítrio pra pessoa. A pessoa tem a possibilidade de fazer ou não. Então não acho que você é a super heroína, a super mulher, né, que vai lá, vai mudar o vício que o cara tem, a religião que o cara tem, porque não, se eu sou bonita, sou perfeita, se a ex-namorada não fez, eu vou fazer. Não vai nessa. É um conselho que eu te dou, não vá nessa. Entende? Procure alguém que seja e que vá de acordo com aquilo que você acredita.
já vamos nos casar, então vamos fazer o quê? Vamos conversar sobre se você quer ter filhos ou não, se você quer ter, aonde você quer morar, qual que são os seus planos de vida. Lídia, mas que conversa chata, então vai, avança o sinal sem ter essas informações. Procure saber como ele trata a mãe, como ele trata a irmã, como ele tratou as ex-namoradas. É isso que eu tô falando, não acho que você é uma super heroína. Preserve a sua vida, preserve seu futuro se você tem essa possibilidade. Se você ainda tá pra começar a sua vida, tá? Mas se você já tá casada há muito tempo, você quer mudar de vida, é que eu falei pra vocês, não é por força nem por violência. Começa indo de pouquinho em pouquinho, dando exemplo. Como eu falei pra vocês uma vez aqui, gente, algo que pode ser até polêmico, né? Muitas mulheres têm indo pra igreja, né? E o marido chega do serviço e já vai direto pro bar beber. E o que você vai fazer, gente, quando você quer que ele fique mais em casa, até fuja da violência das ruas, né? Eu falei que se fosse no meu caso, gente, o que eu faria? Né? Eu prepararia o petisco para ele quando chegasse o serviço e eu compraria a cerveja. Linde, mas como você é da igreja, você está falando que você ia comprar a cerveja, eu tô falando disso. Se eu sei que ele vai chegar e ele vai tomar lá, eu vou comprar e vou deixar aqui. Linde, mas você não tá pecando. Eu vou usar de estratégia. Então, quando ele chegar do serviço, ao invés dele correr pro bar, ele vai chegar em casa e ver o petisco que ele gosta de comer lá no bar aqui e o que ele gosta de tomar ali. Lídia, mas você vai fazer isso. Se ele gosta de fazer coisas loucas, você vai fazer só pra poder fazer ele ficar em casa? Não, eu tô falando nesse quesito. Você não vai fazer tudo também por conta de um homem que você tá vendo e desde que tenha frutos daquilo que você vai fazer, tá? Então, às vezes você tem lá um marido que ele quer ficar no bar porque sabe que vai chegar em casa também vai ter uma mulher rixosa, a única forma dele ter esse escape dele é indo pro bar, bebendo, e porque sabe que né, vai chegar em casa e tem tudo aquilo. Então, ao invés de você falar, olha que você chegou, olha isso, olha aquilo, deixa ali e prepara ali. Ele vai ficar assim, nossa, primeiro porque você é contra isso. E do nada ele tá vendo que você fez aquilo ali. Isso não vai querer dizer, gente, que você vai tomar isso junto com ele, que você vai. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E aí, deixa ali. Ele vai começar a perder essa motivação de ir pro bar, porque ele vai perceber que vai chegar em casa e não vai ter uma mulher que vai estar gritando, uma mulher chosa, uma mulher que vai chegar em casa e vai estar ali, né, as coisinhas que ele quer. Então vai perder essa vontade dele de ir pro bar, né? De estar indo pro bar. Então, o que eu aconselho vocês? A deixar ali, né? Aí, de pouquinho em pouquinho, não no primeiro dia, aí você começa a falar sobre como você está feliz na sua fé, o como você está feliz na sua igreja. Você convida para fazer uma visita. Nossa, seria legal você estar no domingo, a gente vai ter um dia especial na igreja. Sabe? E já fale para as pessoas que estão lá na igreja para não ficar convencendo, gente, a pessoa a aceitar Jesus. Eu tenho alguém da minha família, gente, que falou que não vai pra igreja porque sabe que vai ficar gente insistindo para aceitar Jesus. Gente, como eu falei, não é por força nem por violência. Então, faz anos que eu vi essa pessoa falar isso e faz anos que essa pessoa não entra numa igreja. Então, conversa com as pessoas que você tem amizade na igreja e fala assim, olha, meu marido vai vir, não fique puxando ele para lá na frente, faça um apelo. Olha, gente, quem quer, como a gente, né? Olha, a oportunidade está aberta. E não fique falando, essa última oportunidade, talvez seja a última, botando medo na pessoa. Faça o apelo. Se a pessoa foi, ok. Senão você desmotiva a pessoa, como se alguém da minha família que eu falei pra vocês, que não vai por causa disso. Então já conversa, gente, ele vai vir, mas não fique insistindo, puxando ele para ir lá na frente. Aí de pouquinho em pouquinho ele vai querer estar indo junto com você. Como vocês sabem, temos um bebê em casa, então o Gustavo estava precisando que eu pegasse ele, então eu peguei ele para participar do nosso vídeo de hoje, tá? Então, gente, faça isso. Até que eu falei, pode ser polêmico, mas cada um vai usar da sua estratégia. Então, assim, eu sei que é perigoso meu marido ficar no bar, eu quero que ele fique mais perto de mim, eu quero realmente que tenha uma mudança. Eu vou tentar tirar ele disso e vou tentar trazer ele pra dentro de casa. Entende? Porque, como eu falei, primeiramente ele vai estranhar o fato de você tá fazendo aquilo, né? E depois, conforme o tempo, né, você vai conversando. Primeiro pela vez que você fizer isso, converse sobre o dia, como foi o trabalho. Ao invés de chegar e você reclamando, como foi o dia, como foi o trabalho, depois de uma semana você começa a falar, olha, a igreja, vamos ter um culto, vamos comigo, sabe? Assim, sempre então, estratégias, né? Mas como eu tô falando com você, gente, como o rapaz falou, né? Ensinar também aqui, com que ele seja o sacerdote do lar.
Eu sei que a mulher é aquela que vai mais pra igreja, aquela que ora pela família, mas você também chamar o seu marido e falar assim, olha aqui, ó, a sua posição dentro dessa casa não é só pagar conta. Eu sei que hoje em dia muitas mulheres têm também a sua parcela de ajuda, mas tô falando dessa questão do homem se achar assim sempre, né, o provedor, aquele que vai lá e faz. Então, você fala isso, olha, a sua posição não é só fazer algo quando quebra alguma coisa aqui em casa, ou pegar um peso, ou prover as coisas. Você é o sacerdote da casa. Seus filhos contam, né, com o exemplo que você dá dentro de casa. Você que tem que ter iniciativa de orar, você que tem iniciativa de chamá-los para orar, chamá-los para ler a Bíblia. Você que tem que ter essa iniciativa, sabe? Claro, você tendo sim, que a palavra fala que a mulher tem que ser sábia, e essa palavra ela não está errada, ela está certa. A palavra fala que melhor é uma casa assim, entre que uma casa com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher fofoqueira, uma mulher chata. Entende? A palavra fala sobre isso, e a palavra está certa quando ela fala da mulher sábia. Mas também o marido tem que entender que ele é o sacerdote da casa. Entende? Então você tem que, às vezes, conversar com ele sobre isso. Olha aqui, a sua posição aqui não é só isso que eu falei pra você aqui agora, mas é ser o sacerdote do lar. Sabe? Prover também essa questão de cobertura espiritual na sua casa, na sua família. Você as ferramentas que eu preciso para edificar essa casa. Porque não adianta a mulher, você sabe, ter um Nabal do lado dela. Entende? Tem um louco do lado dela, que a mulher sempre tem que ir às lutas, arriscar a própria vida, fazer as coisas, porque tem um homem que é louco dentro de casa. Entende, gente? Eu não tô falando aqui de coisas perigosas, coisas que colocam a sua vida e a vida dos seus filhos em risco. Eu tô falando, gente, de maridos que não têm essa autoridade espiritual dentro de casa. Porque para os outros casos, a gente sabe o que essas pessoas precisam, sabe? A gente sabe que quando é uma coisa violenta, sabe que a justiça tá aí para isso, né? Dar de César o que é de César, né? A gente tem que fazer o que é de Deus, fazer até onde dá. Se a partir do momento que avançou o sinal, cumprir com as leis dos homens. Então, eu tô falando aqui sobre coisas que não levam a uma questão muito grave. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E aí, ensiná-los. Muitas vezes você precisa falar, olha aqui, ó, eu tô cansada de orar sozinha, eu tô cansada de buscar sozinha. Explicar para ele, você é a cobertura espiritual, você é isso, você é aquilo. Começar a falar isso para ele, sabe? E não ficar toda hora falando, fala, entrega na mão de Deus. Tenta ganhar pelo seu exemplo, que talvez ele é a única Bíblia que vai ler durante esse tempo, é a sua forma de agir. Então a mudança também começa por você sendo sábio na sua mudança e fazendo com que ele veja a sua mudança e comece a querer conhecer esse Deus, né? Comece a querer a passar isso junto com você, a viver essa alegria, essa mudança junto com você, entende? Então pensa nisso, sabe? Ensine também, como eu sempre falo, os seus filhos sobre isso, sabe? Porque você vai estar perdendo uma grande oportunidade de formar a próxima geração de homens. Então, se você quer que, de repente, lá na frente nós temos uma sociedade mudada, gente, começa com as crianças de hoje. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, a gente fala, nossa, muitas vezes os pais lá atrás não tiveram essa oportunidade de conversar sobre essas coisas sérias, sobre isso, ou muitas vezes não queriam conversar sobre isso. E hoje temos aí um monte de homens como Nabal e um monte de mulheres que não estão exercendo a sua sabedoria, né? Então, hoje, com as crianças, nós temos a oportunidade, né, de discipulá-los. Olha, uma mulher, você não faz isso, ou vem aqui aprender a fazer um arroz, aprender a limpar uma casa, para você ser um suporte para sua mulher quando você estiver casado. Isso não quer dizer que vai mudar seu filho em absolutamente nada. Tanto que eu falo sempre, gente, se ele não quiser fazer por algum motivo, né, porque ele tá pagando alguém para poder fazer, por exemplo, né, porque tá trabalhando, se ele não tiver essa pessoa para ajudar, ele vai saber fazer. De repente ele casa e aí a esposa dele tá no pós-parto, em vez de ficar ligando para a sogra, ficar ligando para a mãe, ele sabe dar essa rede de apoio. Ele sabe cuidar de uma, sabe fazer um arroz, sabe fritar um ovo, sabe, né, cuidar da casa, entende? Então, assim, é parceria não só quando vai pagar as contas, é parceria dentro de casa também, quando um tá precisando de um suporte, e suporte espiritual também, entende? Então, vamos ter sabedoria nas mínimas coisas, coisas que para o mundo parecem louca, mas que na verdade salvam casamentos, salvam vidas, né? Então, gente, vamos colocar isso tudo numa balança e ver, ó, eu tô precisando mudar isso, tô precisando ser menos rixosa, para que o marido também possa ser um homem sábio, não seja um Nabal, né? Então, de repente você vai para a igreja também e ali não é ensinado sobre como o menino deve agir, como o menino deve fazer, como isso.
às vezes a menina também, sabe? Eu falo sempre de a gente ensinar nossos filhos a não serem abusivos, mas a entender também quando eles estão sendo abusados, entende? Às vezes você tá criando seu filho dentro de um lugar onde você está ensinando tudo isso, mas às vezes na casa da moça, né, que está sendo também cuidada, não está sendo ensinado isso. Está sendo ensinado que ela tem que ir lá fazer mesmo, que homem você abusa, que homem você aproveita, que homem... E as idênticas estão ensinando o seu filho a ser um respeitador, isso tudo. Então, se ele encontrar com essa mulher lá na frente, ele vai saber que aquele relacionamento ele vai ser abusado. Que ele tem que buscar algo que seja realmente parecido com o que ele acredita. Então, ensiná-los a isso, gente. Eu sei que eu tenho muito mais para falar com vocês sobre isso, muito mais, mas o tempo é escasso, né? O dever de mãe me chama por aqui. Então, eu vou parando por aqui, tá? Mas falando para vocês que nós vamos falar mais sobre isso por aqui, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso. Já falei em bate-papo, falei para vocês em vlogs, tá bom? Alguma dúvida? Me deixa aqui nos comentários, tá bom? Para que eu possa falar com você mais sobre isso. Alguma sugestão, me deixa também nos comentários, tá? Mas eu vou vir trazer mais assuntos assim como esse para vocês, que eu acho que é de extrema relevância, tá? Então tem um assunto até muito mais sério que esse que eu queria conversar com vocês, e que eu espero vocês no próximo vídeo, porque no próximo vídeo também eu vim falar sobre isso aqui com vocês, que eu tenho certeza que vai aí mudar um pouco da sua cabecinha, de acordo com conforme você tá pensando, conforme você tá fazendo aí, né? Muitas vezes, às vezes nem percebe, né, gente? Então eu vou encerrando por aqui, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, achou relevante, não esqueça do joinha. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, mas não conhece os outros conteúdos, convido também a conhecer, tá bom? E vir fazer parte da nossa família. Então, um grande beijo pra você, até o próximo vídeo.